Maio de 1943. Atlântico Norte. O mar está em fúria. Ondas escuras se erguem como muralhas, quebrando contra o casco de dezenas de navios que avançam lentamente em formação cerrada. O vento uiva constante, cortando a pele, arrastando o cheiro de óleo e sal pelo convés. À distância, quase se confundindo com o horizonte cinzento, o comboio americano segue seu curso. Cargueiros pesados, carregados com combustível, munição e homens que talvez nunca vejam terra novamente. Você quase consegue sentir o frio atravessando as roupas. Abaixo da superfície, onde a luz não chega, algo se move. Um U-boat alemão desliza silencioso, ajustando sua profundidade com precisão milimétrica. Dentro dele, o espaço é apertado, saturado pelo calor dos motores e pelo nervosismo contido. O comandante observa cada detalhe pelos instrumentos. Ele já viu essa cena inúmeras vezes. E até agora, ela sempre terminou da mesma forma. Navios afundando, chamas na água, sobreviventes lutando contra o frio. O Atlântico transformado em cemitério. Para os oficiais alemães, aquilo havia se tornado quase previsível. Os comboios aliados eram alvos grandes, lentos, vulneráveis. Mesmo quando escoltados, ainda eram presas. Os U-boats, operando em grupos coordenados, as chamadas matilhas de lobos, conseguiam penetrar defesas, atacar de múltiplas direções e desaparecer antes que qualquer resposta eficaz pudesse ser organizada. Era uma guerra de domínio invisível, e eles estavam vencendo. O comandante ergue o periscópio com cuidado. A lente rompe a superfície apenas o suficiente para revelar o cenário acima. Ele observa, conta os navios, analisa o ritmo do comboio. Tudo parece familiar. Mas não é. Entre os cargueiros, movendo-se com disciplina rígida, estão destroyers de escolta. Mais do que antes. Muitos mais. E não apenas isso. Eles não estão seguindo padrões previsíveis. Estão circulando, cruzando rotas, mudando de posição constantemente, patrulhando, caçando. O comandante franze levemente o senho. Algo ali não se encaixa na lógica que ele conhece. Mesmo assim, o plano permanece o mesmo. Aproximar-se por baixo, escolher o alvo, disparar, desaparecer. Simples e mortal. O submarino mergulha mais fundo, motores reduzidos ao mínimo. O silêncio se instala como uma ordem absoluta. Cada homem dentro do U-boat sabe que qualquer ruído pode significar o fim. Então surge um som. Ping, metálico, seco, artificial. O comandante não reage imediatamente, mas seus olhos endurecem. A tripulação percebe. Eles conhecem aquele som. Ping, mais próximo. ASDIC. O sistema de detecção por sonar dos aliados. No passado, era algo que podiam contornar. Movimentos lentos, mudanças de profundidade, silêncio absoluto. Tudo isso bastava para escapar. Mas agora, o ritmo é diferente. Mais rápido, mais insistente. Como se estivesse ajustado. Como se estivesse aprendendo. Ping. Agora não há dúvida. O destroyer acima não está apenas patrulhando. Ele sabe que há algo ali embaixo. O comandante levanta a mão sinalizando silêncio total. Nenhum movimento desnecessário, nenhuma palavra. Apenas o som do próprio submarino e o eco daquele ping que se aproxima cada vez mais. O tempo começa a se comprimir. Se ele esperar demais, será localizado com precisão. Se agir rápido demais, pode errar o ataque. Ele precisa decidir. Agora. O periscópio sobe novamente. Por poucos segundos, um cargueiro se destaca, grande, carregado, um alvo perfeito. O comandante calcula mentalmente, distância, velocidade, ângulo, tudo alinhado. Ele abaixa o periscópio e dá a ordem. Os torpedos deixam o submarino em silêncio, cortando a água como lâminas invisíveis. Dentro do U-boat, ninguém respira. Segundos se arrastam como minutos. Então, explosões. 1, 2, talvez 3. O impacto reverbera pelo oceano, um eco profundo que atravessa o casco do submarino. Por um instante, tudo parece voltar ao padrão conhecido. O velho sucesso,
o velho domínio. Mas acima, algo inesperado acontece. O comboio não entra em pânico. Os navios não se dispersam. Eles mantêm a formação. E os destroyers reagem imediatamente. Motores rugem. Hélices cortam a água com violência. Em questão de segundos, o oceano acima se transforma em um campo de busca ativo. E então, ping, ping, ping. Agora não é mais uma varredura, é uma marcação. O U-Boat mergulha mais fundo, tentando escapar, mas a resposta vem rápido demais. O primeiro padrão de cargas de profundidade é lançado. A água ao redor explode. O submarino treme violentamente. O metal geme sob pressão. Luzes piscam. Um dos tripulantes é arremessado contra a parede. O ar se enche de tensão pura. Outra explosão. Mais próxima. Muito mais precisa. O comandante sente algo que raramente admitiria. Incerteza. Isso não deveria estar acontecendo assim. Não com essa eficiência. Não com essa velocidade de resposta. Eles foram detectados e perseguidos, quase instantaneamente. Lá em cima, os destroyers não estão reagindo ao ataque. Eles estavam esperando por ele. E naquele momento, enquanto o oceano se fecha ao redor do submarino como uma armadilha invisível, uma percepção começa a se formar. Lenta, desconfortável, inevitável. A guerra no Atlântico mudou, e os caçadores acabaram de se tornar o alvo. O impacto ainda reverbera pelo casco quando o comandante percebe que não há pausa entre os ataques. Nenhum intervalo, nenhuma hesitação. As cargas de profundidade continuam descendo em padrões calculados, como se alguém, lá em cima, estivesse desenhando a posição exata do submarino na água. O U-Boat mergulha mais fundo. Os medidores rangem. A pressão aumenta. O metal estala em pequenos sons secos, quase imperceptíveis, mas impossíveis de ignorar. Cada homem a bordo sabe o que aquilo significa. Existe um limite. E eles estão se aproximando dele. Ping. Mais forte. Mais próximo. Não é mais uma busca ampla. É um foco estreito, quase cirúrgico. O comandante ajusta a rota, tentando sair do padrão de ataque. Em outras ocasiões, isso bastaria. Mudar a profundidade, reduzir velocidade, deslocar-se lentamente para fora da área. Era assim que se sobrevivia. Mas desta vez, o destroyer acompanha, como uma sombra. Lá em cima, a realidade é completamente diferente da que os alemães conheciam meses antes. Os comboios americanos não são mais apenas linhas de navios vulneráveis. Eles são sistemas coordenados, integrados por tecnologia e disciplina. Os destroyers de escolta se movem em padrões calculados, guiados por operadores de sonar treinados para interpretar até o menor eco. O ASDIC não está mais tentando encontrar submarinos. Ele está rastreando movimentos, prevendo trajetórias. E não estão sozinhos. Muito acima, escondido entre nuvens pesadas, um avião de patrulha percorre o céu cinzento. Seus olhos eletrônicos e observadores atentos ampliam ainda mais o alcance do comboio. O Atlântico, que antes era vasto e vazio, agora parece vigiado. O U-Boat tenta escapar lateralmente. Por alguns segundos, o ping desaparece. Um silêncio tenso preenche o interior do submarino. Alguns tripulantes trocam olhares rápidos, quase esperançosos. Talvez tenha funcionado. Talvez... ping. De volta. Mais preciso. Mais firme. O comandante fecha os olhos por um breve instante. Isso não é mais uma simples perseguição. É um sistema coordenado, ajustando-se em tempo real. Cada movimento que ele faz parece ser antecipado, como se estivesse sendo observado de todos os ângulos. Outra sequência de cargas de profundidade desce, desta vez ainda mais próxima. A explosão empurra o submarino para o lado com violência. Um cano se rompe. A água começa a infiltrar-se em um dos compartimentos. Homens correm tentando conter o vazamento. Mãos trêmulas, movimentos apressados. O ar fica mais pesado, mais quente, mais escasso. O comandante mantém o controle. Ele precisa. Qualquer hesitação agora significa o fim. Ele ordena uma mudança brusca de direção, arriscando ruído adicional nos motores. É uma aposta. Ficar parado é morte certa. O submarino responde.
E por um momento, o padrão se quebra. O ping desaparece novamente. Silêncio. Um silêncio profundo, quase absoluto. Mas dessa vez, ninguém se engana. Porque todos a bordo já entenderam. Eles não estão mais enfrentando apenas um navio. Estão enfrentando um sistema inteiro. Lá fora, no oceano, outros destroyers continuam circulando o comboio, mantendo posições estratégicas. Cada um cobre uma zona específica, sobrepondo áreas de detecção. Não há lacunas, não há brechas. E enquanto o U-Boat luta para sobreviver, novos relatórios chegam às forças aliadas. Transmissões interceptadas, padrões identificados, rotas previstas. Os alemães ainda acreditam que estão atacando alvos isolados, mas na realidade estão entrando em armadilhas. O comandante olha para os instrumentos mais uma vez. Ele sabe que precisa se afastar, abandonar o ataque, sobreviver. Mas essa decisão não é tão simples quanto parece, porque lá fora, além daquele comboio, existem dezenas de outros, e todos estão começando a operar da mesma forma, protegidos, coordenados, quase intocáveis. Outra explosão ecoa à distância. Não tão próxima quanto antes, mas suficiente para lembrar que a perseguição ainda não acabou. Eles foram empurrados para fora da rota de ataque, forçados a recuar. E pela primeira vez, isso não parece uma retirada estratégica. Parece derrota. O comandante respira fundo, tentando reorganizar seus pensamentos. Isso não pode ser permanente. Deve haver uma falha, uma limitação, algo que ainda não entenderam. Sempre há. Mas no fundo, algo começa a se formar. Uma dúvida incômoda, difícil de ignorar. E se não houver? E se os comboios não puderem mais ser quebrados? Enquanto o U-Boat se afasta lentamente, ferido e em silêncio, o comboio segue seu caminho acima, intacto, avançando como se nada tivesse acontecido, como se o ataque tivesse sido apenas mais um. E essa é a parte que mais assusta. Porque não foi um erro, não foi sorte, foi o novo padrão. E isso significa que, em algum lugar do Atlântico, outros U-Boats estão prestes a descobrir a mesma coisa, tarde demais. O U-Boat continua em silêncio, afastando-se lentamente da zona de ataque, como um animal ferido tentando desaparecer na escuridão. Dentro dele, ninguém comemora a sobrevivência. Não há alívio real, apenas exaustão. E algo novo. Dúvida. O comandante permanece imóvel, observando os instrumentos como se esperasse que eles revelassem uma falha, um detalhe ignorado, qualquer coisa que explique o que acabou de acontecer. Mas não há erro técnico, não há falha operacional. O que houve ali foi eficiência. Do outro lado do Atlântico, relatórios começam a se acumular. Outros comandantes de U-Boats relatam experiências semelhantes. Comboios que não se dispersam. Escoltas que reagem quase instantaneamente. Sonar mais preciso. Ataques coordenados que não deixam espaço para fuga. E, acima de tudo, perdas. Submarinos que simplesmente desaparecem, sem sinal, sem retorno. As matilhas de lobos, que antes dominavam as rotas marítimas, começam a encontrar resistência real. Ataques que antes garantiam múltiplos afundamentos, agora resultam em uma ou duas perdas, quando não nenhuma. E cada tentativa custa caro. Muito caro. No interior do U-Boat, a tripulação trabalha para conter os danos. O vazamento foi controlado, mas o submarino está longe de estar em condições ideais. Cada sistema precisa ser monitorado. Cada ruído é suspeito. O comandante sabe que precisa retornar. Mas retornar significa admitir algo que poucos estão prontos para aceitar. Que o Atlântico não pertence mais a eles. Lá em cima, o comboio continua avançando, protegido por uma estrutura que vai muito além dos navios visíveis. Aviões de patrulha cobrem áreas imensas, detectando movimentos suspeitos. Novos equipamentos são distribuídos constantemente. Técnicas são refinadas, ajustadas, aperfeiçoadas com base em cada encontro. E há algo ainda mais decisivo. Produção. Enquanto os U-Boats são perdidos, um por um, os Estados Unidos e seus aliados continuam construindo.
Navios surgem em números que desafiam qualquer lógica anterior. Comboios que antes eram vulneráveis, agora são substituídos rapidamente. Perdas são absorvidas quase sem impacto estratégico. Para os alemães, isso começa a se tornar evidente. Mesmo quando conseguem atacar, não é suficiente. Nunca é suficiente. O comandante finalmente se afasta dos instrumentos. Por um momento, ele apenas escuta o som interno do submarino, o zumbido baixo dos sistemas, o respirar controlado dos homens, o eco distante do oceano pressionando o casco. Tudo ainda está ali, mas a sensação é diferente. Ele não está mais caçando, está sobrevivendo. E essa mudança por si só redefine toda a guerra. Dias depois, novas ordens começam a circular entre as forças submarinas alemãs. Mudanças táticas, recuos estratégicos, áreas a serem evitadas. Há um reconhecimento silencioso de que algo saiu do controle. Mas reconhecer não significa resolver. Porque o problema não é apenas tático, é estrutural. Os aliados não venceram apenas no campo de batalha. Eles venceram na forma como lutam. Transformaram o Atlântico em uma rede de proteção dinâmica, onde cada navio, cada escolta, cada aeronave funciona como parte de um sistema maior. Um sistema que aprende, se adapta e responde com velocidade crescente. E contra isso, ataques isolados começam a perder sentido. No interior do U-Boat, o comandante recebe a confirmação de retorno. Missão encerrada. Sobrevivência priorizada. Uma decisão impensável meses antes. O submarino muda de curso, lentamente, quase relutante. E enquanto se afasta, deixando para trás o comboio intacto, a realidade finalmente se impõe com clareza brutal. Eles não falharam por erro. Não falharam por azar. Falharam porque o jogo mudou. E eles ficaram para trás. No vasto Atlântico, onde antes reinavam como predadores invisíveis, os U-Boats agora enfrentam algo muito mais perigoso do que qualquer destroyer ou aeronave. Um inimigo que não depende de uma única vitória. Um inimigo que não para, que não esgota, que simplesmente continua vindo. Navio após navio, comboio após comboio, até que não reste mais nada para afundar, ou ninguém capaz de fazê-lo. E naquele silêncio profundo, enquanto o U-Boat desaparece na escuridão, uma última verdade se torna impossível de ignorar. A guerra no Atlântico não foi perdida em uma batalha. Foi perdida no momento em que os comboios deixaram de ser alvos e se tornaram impossíveis de parar.